quero vos convidar para que possamos fazer uma oração de início às atividades, convidar a todos para que façam silêncio exterior e interior e que possamos assim nos unir a Deus nesse momento. Deus, nosso Pai, a Ti somos gratos pela oportunidade bendita de nos unirmos a Ti, pela boa vontade, pela gratidão, pelo amor, por Sua misericórdia, que possa a manhã de hoje nos iluminar com o ensino do Evangelho do Cristo e que as luzes desse Evangelho possam nos trazer a sua luz como o sol que nos vivifica a nossa alma, que nos traz a energia capaz de nos manter vivos em condições excelentes para aprendermos a cada dia. Agradecidos somos por tudo que temos recebido da espiritualidade amiga, dos tarefeiros desta casa bendita, que abrem seus corações, suas portas, para nos receberem. Assim, pedimos o concurso dos tarefeiros espirituais para darmos por iniciado a palestra de hoje, e que assim seja. Muito bem. Que alegria estar com vocês em mais esta oportunidade. Eu quero, de todo o coração, que vocês possam aproveitar cada momento, cada palavra, cada instrução que aqui seja trazida. Nós fazemos a nossa parte material, mas a espiritualidade é quem realmente conduz as atividades. Nós preparamos por vezes uma palestra, mas outrora quem vem realmente nos auxiliar são os amigos espirituais. Às vezes pensamos em realizar de uma maneira e vem de outra, porque quem conduz realmente, quem dita as notas desta grande apresentação musical são os maestros espirituais. Então vejam com todo carinho, com toda atenção, porque sempre temos o que aprender. Hoje, como matéria, como lição da manhã de hoje, temos o Natal. E aí, logo de início, eu já vos pergunto, o que é o Natal? O que é o Natal, meus irmãos, meus queridos irmãos? Muitos vão dizer que o Natal é uma data bendita, em que a gente não precisa trabalhar, que a gente folgueia, que a gente pode se reunir com os familiares. Outros já vão dizer que é um dia de festa, de banquetear, de podermos estarmos usufruindo dos vícios, das paixões, porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Mal imaginou, pensou no Mestre Jesus e já está desde cedo lá a se viciar, pensando que assim é a forma de aproveitar a vida. Mas não é, meus irmãos. Aproveitar a vida não é levar o dia do Natal e os seus demais dias do ano farreando, se viciando. Nós temos que ter a consciência que isso não é Natal. Natal, como mostrado ali, não são esses símbolos que nós exteriormente passamos a ter na nossa cultura. São os sinos, a árvore, presentes, Papai Noel, bolas. Não é isso. O Natal é muito mais. O Natal é algo extraordinário. E eu pergunto a vocês, como seria
uma verdadeira festa de Natal. O que vocês imaginam que seria uma festa de Natal? Seria de que maneira? No passado, o Natal, ele era chamado de festa das grandes trocas. Vejam só. Barganhagem. Era a época das grandes trocas. Era um período, era uma época em que se preparavam as pessoas ricas, as pessoas que tinham grandes condições financeiras, materiais, os ricos da época, para banquetear, para negociar as negociatas, para realizarem acordos políticos, para realizarem acordo para os seus reinados, para fazerem os acordos de ascensão nas hierarquias da igreja, que à época era dominante. Então era um período em que se juntava para justamente fazer trocas, negociatas. E isso nós estamos falando na época de há mais de 1000 anos, de há 1500 anos atrás. E o nome era efetivamente Festa das Grandes Trocas. Vejam só. Passou-se o tempo e hoje nós estamos com um Natal onde que nós festejamos o quê? Jesus? Será mesmo que o grande aniversariante está em nossos corações e na nossa grande festividade do dia do Natal? Nós vivemos com grande dificuldade, por vezes, as famílias se reunindo para fazer o Natal, onde que realizam, quando no máximo, uma oração decorada, donde nada corre o coração, naquelas palavras proferidas, somente pensando em terminar logo para se fartar na mesa, nas comidas e nas bebidas. Mas e Jesus? O grande aniversariante, o grande responsável pelo evento do Natal, onde está? Depois de algum tempo, onde as grandes festas das trocas eram realizadas, a população pobre não tinha o que festejar, porque não tinha o que banquetear, não tinha o que trocar, não tinha uma posição hierárquica, política, social para negociar com ninguém. Não tinha o sangue azul para poder, de alguma maneira, se locupletar. E foi no seio dessas famílias mais pobres onde os cristãos passaram a ocupar lugar, onde os mais desvalidos e necessitados, que tinham dor, que tinham sofrimento, que tinham dificuldade, que não tinham o que comer, que não tinham o que beber, só tinham a um para recorrer, que é o Mestre Jesus. E eram nesses momentos de grande dificuldade que os mais necessitados, os míseros da matéria, olhavam interiormente para Deus, se voltavam para Deus e buscavam no Mestre Jesus o verdadeiro aniversariante do Natal. E eles então passaram a realizar as festas, porque quando um tinha 2, 3 pães, podia dividir com o seu irmão, com o seu vizinho que estava morrendo de fome. Quando um tinha um pouco mais de alimento, ele se lembrava da época que era mais jovem, mais pobre, mais sofrido,
e ele voltava aos seus vizinhos e vinha dividir o que tinha para que o irmão não desfalecesse de necessidade. Olhando verdadeiramente o seu irmão, percebendo a dificuldade que ele tinha e indo de encontro para amenizar estes sofrimentos. Nós temos nas Escrituras Sagradas a seguinte passagem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Vejam, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu repito, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, vontades, desejos, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou ele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. Repito, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca da sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu.
por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1:34. O Cristo. João Batista, então, cumprindo as profecias, veio e com a sua mediunidade viu aquela grande luz em seio daquele homem esguio, maravilhosamente perfeito, a luz em pessoa, o Cristo vindo para cumprir as profecias. Este é aquele que veio antes de mim, que é maior que a mim, disse João Batista. O Natal é o nascimento do Cristo. E o Cristo deve estar em nós todos os dias do ano. Firme, concretamente em nós todos os dias do ano. Em todas as atitudes, em todos os pensamentos, em todas as nossas escolhas, Cristo deve estar conosco. O Natal, ele é um período no qual nós nos lembramos e nos ligamos com Deus, e é por esse motivo que toda a humanidade se melhora, se ilumina, se dispõe a ser mais caridosa, mais fraterna, mais solidária, porque nós nos vinculamos com as luzes do Cristo. Mas o Cristo, ele não está conosco somente nesse período. Somos nós, ainda em trevas, que nos vinculamos a ele somente nesse período. Os cristãos primitivos, aqueles que foram martirizados, nos deram os grandes exemplos da verdadeira fé em Cristo, na verdadeira fé no mundo espiritual. Em suas nascentes era uma doutrina da libertação do sofrimento. E eu vos pergunto, quem de nós aqui não sofre? Quem de nós aqui não está em dor e sofrimento? Todos nós. Por vezes material, corpórea, outras espiritual, psicológica. Mas nós vivemos em dor e sofrimento. Porque não há vida sem dor que não aquela que esteja com o Cristo. Então nós temos esse chamado de Deus para que a gente possa estar vivendo sem dor, sem sofrimentos atrozes, quando nós nos vinculamos a Deus, a Jesus, que é o caminho. Então esses nossos irmãos, os cristãos primitivos, eles deram esse grande exemplo de que a libertação do sofrimento, ela ocorria através dessa grande fé com o Cristo. O indivíduo aderia à proposta de Jesus Cristo para ganhar o reino dos céus. As suas renúncias, o seu devotamento e seus sacrifícios objetivavam a conquista maior, a da plenitude. Os primeiros discípulos, os apóstolos e os continuadores dos primeiros 300 anos entenderam perfeitamente o significado do mundo espiritual e da transitoriedade do mundo material. Esse é o chamamento que o Natal vem para nós trazer. Que este mundo material é transitório e passageiro, e que nós temos que nos voltar àqueles nossos irmãos como nos primeiros 300 anos
onde os cristãos verdadeiramente aprenderam com o Cristo que este mundo sendo passageiro, as dores, os sofrimentos, eles são passageiros. E que quando nós nos ligamos a Deus, a Jesus, nós temos o alento das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E a nossa fé, ela fica tão forte, tão robusta, tão grandiosa, que nós podemos descer aos picadeiros, sermos comidos pelos leões, e ainda assim não moveremos a nossa crença, a nossa fé no que é certo, no que é correto, sabedores de que o mundo espiritual é a verdadeira casa a nos esperar. O cristianismo primitivo era pregado assim, em seio de um lar, de uma casa, como nós estamos aqui na casa de Bezerra de Menezes. Era pregado dessa forma, um contando aos outros aquilo que tinha aprendido sobre Jesus, contando as suas histórias, contando as suas passagens, em conversação aberta, tirando dúvidas, esclarecendo uns aos outros, porque todos somos instrumentos de Deus, todos temos mediunidade e todos estaremos sendo o verbo da verdade quando bem intencionados. Compreenderam os cristãos primitivos os perigos, os riscos das homenagens dos triunfos passageiros, desses triunfos que sutilmente nos envolvem, nos embalam e nos derrubam, desviando-nos às vezes do essencial que é o Espírito. Quantas vezes nós fazemos de um tudo para convidar aqueles que são mais afortunados às nossas casas, às nossas festas, para que de alguma maneira a gente negocie, a gente troque um favor, para que a gente possa de alguma maneira se locupletar, se beneficiar daquele convite e faz um verdadeiro banquete, ainda que no amanhã possa vir a nos faltar, mas para que esteja envolvido com as trocas. E esquecemos às vezes de um desvalido, de um familiar, de um amor, de um ente querido, para que possa se ajuntar a nós em seio de uma família, em seio de nossos corações. O Natal não é você buscar se desviar do que é o essencial, que é o Cristo. O Natal não é isso. Nós temos que cuidar para que a gente não se enverede nas quedas da vida, porque o mau caminho, ele é sutil e ele não vem de pronto, ele vem aos poucos, cativando, chamando, agradando, e quando a gente vê, a gente se derruba. Paulo, ainda enquanto Saulo, percebeu que sua entrega a Jesus deveria ser total e plena. Teve a sabedoria de colocar Jesus acima dos interesses e das afeições ainda corpóreas e humanas. Enquanto nós nos encarregamos de conspurcar, deslustrar, esculpir, macular, desvirtuar o Cristo e toda a sua proposta. Nós temos que nos voltar ao grande exemplo do nosso irmão e destes cristãos primitivos, para que a gente possa realmente reavivar dentro de nós os princípios do Mestre Jesus. Essa imagem define o Cristo Jesus. Ele, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o que é o Cordeiro de Deus? O que é o Cordeiro? O Cordeiro é o símbolo, aquela época ainda,
aos pastores que cuidavam dos animais, que pastoreavam. Tinha-se então o cordeiro como o animal mais dócil daquela época. Hoje poderíamos chamar de algum outro animal? O gatinho filhote? O cachorrinho recém-nascido? O passarinho que acabou de nascer? O peixinho que acabou de nascer? Aquele ser dócil, aquele ser que não agride de maneira nenhuma, aquele ser que transmite o amor, o carinho, a paz. Nós temos este exemplo para nós, o Cristo, o Cordeiro de Deus. E como que pode um Cordeiro de Deus, aquele que não agride, que não violenta, que não ataca, que não se defende, ser o que tira os pecados do mundo, enquanto nós acreditamos que os exércitos é que irão realizar essa tarefa? O Cordeiro de Deus deve estar em nós e nós devemos ser como o Cordeiro de Deus. Aquele que tem a paz e que realiza sem nenhuma violência. Quem de nós, no dia em que simboliza a chegada do nosso Mestre à Terra, o Natal, realiza verdadeiramente uma oração a Jesus? Quem de nós? Será que nós somos esses que realizam uma oração a Jesus, ou será que nós somos aqueles que aproveitamos o dia para nos fartar, para nos se viciar, para nos locupletar através das trocas? Qual é o Natal que nós perseguimos e exercitamos em nossa vida? Como deveria ser uma oração a Jesus nesse dia do Natal? Já pararam para pensar nisso? No mínimo, nós temos que agradecê-lo, porque as suas luzes, as luzes de Jesus, elas não se fizeram na terra somente com o seu nascimento aqui, com a sua corporificação, na sua encarnação, nesse dia do seu natalício. As luzes de Jesus, elas estão na terra desde a sua cocriação, porque ele foi o cocriador com Deus deste planeta. E ele imprimiu neste planeta, neste orbe, a sua luz, nos trazendo toda a sua contribuição e dádiva. E ele nos acompanha, como dizem os amigos espirituais dessa terra, bem de perto, desde quando nós outrora viemos de outros orbes, como exilados, e aqui chegando já começamos a realizar besteirinhas, a cair novamente nos erros do materialismo e a fundar as cidades de reeducação espiritual. O Cristo já estava conosco todo este tempo, acompanhando a tudo, nos amparando, nos protegendo, nos guiando. No mínimo a gratidão, não é mesmo? A gratidão daquele que é o enviado do Pai para nos trazer o caminho a ser trilhado. Não aquela oração decorada, que do coração nada corre, mas a oração verdadeiramente sentida, verdadeiramente vivida. Um muito obrigado já é o suficiente, de todo o coração. Quem de nós ora com a verdadeira intenção em buscar as luzes do verdadeiro conhecimento? Porque quando se fala do Natal de Jesus, nós relembramos o Cristo e relembramos todas as suas passagens, a sua vida, a sua dedicação, a sua devoção, ele ter vindo e vivenciado as passagens para nos exemplificar, para ser o nosso guia, o nosso modelo, para que nós pudéssemos ter um norte, um caminho a ser trilhado, para chegarmos a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então temos que levar a gratidão por estas luzes, a luz do seu conhecimento,
Porque ninguém chegará a Deus, ao Pai, sem o conhecimento, sem as luzes do Mestre Jesus. Quando nós adentramos as portas desta casa, lembro, há muitos anos atrás, quando começou-se a fazer o presépio aqui na Casa Espírita, lembro-me bem, muitos espíritos ortodoxos ficaram reclamando, outros questionando. Como assim uma casa espírita com um presépio? Isso é da Igreja Católica. Um ato material. Sim. Foi implantado então o presépio na casa de Bezerra de Menezes, para que todo o natalício do Cristo, nesta época, nós nos ligássemos a Jesus. Se nós não conseguimos de outra forma, só mentalmente, espiritualmente, nós precisamos olhar, então olhemos o presépio do Cristo, para que nos lembremos que o Cristo, quando veio aqui à Terra, ele não teve um ambiente com a mínima condição energética e espiritual de pureza para a sua vinda, para o seu nascimento, que não uma gruta em meio à natureza, aquele quartinho criado pela natureza de Deus, envolto de animais, pois que eram os que tinham as energias mais puras, possibilitando um ambiente espiritual e energético para que ele então fosse trazido à carne. O presépio, meus irmãos, não é somente um convite, mas é um chamamento forte para que nós não nos desviemos do verdadeiro Cristo, que veio na maior simplicidade que possamos imaginar. E a sua vida inteira é da simplicidade. Aquele que não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça, para dizer que era sua. Porque tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Ele de nada tinha seu. O seu manto, que foi tecido por Maria Santíssima, até hoje rende histórias após o seu desenlace carnal. Se ele tivesse um travesseiro, São Francisco, por certo nós estaríamos leiloando até hoje, porque para nós tudo é material. Mas enquanto isso, o exemplo todo do Cristo, uma vida de simplicidade na sua grandiosidade, de exemplificação, de ensinamento, de que o mundo maior é o mundo espiritual, de que o mundo material é transitório, passageiro, ilusório. Podia ter tudo em ouro e diamante. Poderia ter tudo em ouro e diamantes, todos os reinados, porque ele é o grandioso rei, enviado de Deus, veio na maior simplicidade. Os seus pais, a história pouco conta, mas eles eram muito simples, materialmente falando, mas espiritualmente eram os mais grandiosos, para receberem o espírito da maior pureza, que realizou uma tarefa que só a sua vinda já é fantástica e mágica aos nossos olhos ainda, tão materializados. Maria e José não tinham haveres, não tinham palácios, não tinham reis, reinados, não tinham ouros, pedras, não tinham. Não tinham colchão, não tinham travesseiro, não tinham uma estalagem. E em contrapartida, chega o Natal e nós fazemos do que o Natal?
Um dia de trocas de presentes, de negociações, onde que as nossas árvores estão cheias de presentes. Meus queridos irmãos, a nossa árvore do presépio é a oliveira, que simboliza os grandes momentos de oração do Cristo a Deus por nós. Não tem presentes embaixo, porque para nós não há trocas, porque com Deus não há trocas. E eu vos digo, a gente pode tentar, de alguma maneira, tirar o peso dos presentes, mas tornar o Natal uma troca de presentes é errado. É um ato material, quando deveria ser o dia da maior espiritualização nossa, onde que nós largássemos tudo da parte material e nos puséssemos a ligar-se com Deus. O presentinho é bom, é bem-vindo? Muito bem. Mas nós temos todos os dias do ano para trocar presentes. Eu posso dar presentes para vocês, vocês me darem presentes qualquer dia do ano. E não precisa dizer que é porque é Natal. Hoje nós vamos aos shoppings, nós temos a casa do Papai Noel, nós temos o Papai Noel, e a conversa com o Papai Noel é: o que eu quero ganhar? Onde está Jesus? Onde está Jesus nesses natais? Não está. Não tem. O presépio que antes era posto em toda parte, não existe mais. Raros os lugares que tem. Uma igreja que faz um presépio. Não tem. Qualquer lugar tem Papai Mas Noel. esquecemos Mas dele. qualquer lugar que eles botam lá. Mas esquecemos dele, fazer oração por ele Botam Papai Noel que bota e tanto, agradecer. quero mais. É uma situação difícil que nós estamos vivenciando e vai ficar ainda mais difícil porque tudo leva à materialidade. Não é porque eu fui um bom menino, que eu sou um bom homem, que eu tenho que ganhar um presente como premiação. Porque o presente tem que vir no coração. Deus, quando nos dá a oportunidade de reencarnarmos, eu vos digo que temos que nos acalmar, porque é um suplício. A família que chega na época do Natal e não tem o dinheiro para comprar um presente para o seu filhinho, para o seu neto, para a sua neta, para a sua filhinha. É uma angústia para os pais, porque é como se todo mundo tivesse ali cobrando que tem que ser dado o presente. E quanto maior e melhor o presente, melhor o Natal. Mas Jesus não está nas trocas. As trocas, elas são das trevas. A comemoração sobre o Cristo, malemar um dia, como estamos a conversar, e os outros 364? Cadê o Cristo? Será que está no Evangelho no lar? Será que está numa conversação edificante? Esta questão das trocas, do presente do Natal, podemos conscientemente não saber, mas é a maior afronta. Porque nós, ao invés de estarmos espiritualizando-nos, nós estamos nos materializando. No dia em que o símbolo da espiritualização do ser, o Cristo, veio à Terra para nos ensinar isso, desde o seu primeiro momento até o seu desencarne, após o seu terceiro dia que ele retornou em espírito, para nos dizer: eu estou vivo e a vida não acaba, não existe a morte, somente a morte do corpo físico. Nós estamos ali sempre trocando com presentes materiais. E os responsáveis somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós é que estamos instigando ainda nossas crianças, nossos familiares, porque é muito difícil, os espíritos entendem a gente, temos ali a nossa remissão de pecados, em parte. Quando a gente vai e troca os presentinhos, porque virou uma cultura e um carinho uns pelos outros,
Mas eu digo para vocês, na nossa família, há cerca de uns 5 anos, talvez um pouco mais, o suplício da troca dos presentes foi terminado porque uns tinham bastante, outros tinham pouco a ver financeiro. E falamos assim, não vai mais haver trocas de presentes porque a família é grande. E aí como que você vai fazer? Então não tem mais troca de presente. Pronto, acabou. Quem quer dar presente, dá até o dia 23. Dia 24 é Jesus. Vamos reconhecer Jesus. E acabou. E foi um alívio para nós que não tínhamos as condições monetárias, financeiras para sair comprando presentes. Eu lembro quando eu era pequeno e as crianças não entendem por que um ganha uma grande coisa, o outro ganha pequena. Não entendem. Nós nos desvirtuamos. Nós passamos 364 dias do ano falando para o filho: estude porque você vai ganhar um bom presente, o Papai Noel vai te trazer um presente no final do ano. Seja comportado porque o Papai Noel vai te trazer um presente. Mas não é isso. Nós temos que ensinar a verdade. Filho, você tem que ser comportado porque é o correto. Porque perante a sociedade, perante Deus, vai se agraciar contigo. O Mestre Jesus vai ficar contente contigo porque você está usando da sua oportunidade da melhor maneira possível. Temos que estudar porque temos que evoluir, que temos que compreender a vida, conhecer todas as cadeiras da ciência. E temos que estudar porque temos que estudar e vamos ter que trabalhar porque vamos ter que trabalhar. Cortando o mal pela raiz da corrupção. Porque não existe com Deus corrupção. Não existe comprar cadeira no céu. Lote no céu. Não existe. Então são situações que nós temos que enfrentar de frente e nos modificarmos e ensinar às nossas crianças. E vivenciar isso em nosso lar. Para que amanhã depois a gente não seja cobrado de estarmos fazendo trocas. Tudo bem até enquanto a gente não sabe. A gente tem atenuantes, não é mesmo? Podemos lá, no encontro com o nosso juiz final, falar: poxa, até tal dia eu não sabia, mas a partir do momento que eu aprendi, eu não fiz mais, Senhor. Porque ao Senhor que nos apresentou o mundo espiritual, a beleza, o esplendor de que a alma prossegue sua existência e que não temos que cultivar a materialidade, vamos dar um abraço verdadeiro, sincero, carinhoso, dizer um eu te amo, muito obrigado, porque hoje nós podemos estar juntos, mas no amanhã a gente não sabe. Sabemos. Não sabemos quando é que podemos estar em contato com os nossos entes queridos. Vamos aproveitar para dar um beijo carinhoso. Isso é um verdadeiro presente, porque isso é gratidão, isso é carinho, isso é amor efetivo. O símbolo do presépio é o Mestre Jesus, o símbolo do Natal é o Mestre Jesus, e ele simboliza a luz do mundo. A luz que estava conosco e que continua conosco até os dias de hoje. Estava desde antes da sua vinda, nasceu, se fez carne para que a luz brilhasse ainda mais, e mesmo assim, nós continuamos com os olhos fechados, ofuscados, para não querer enxergar a luz. Jesus está nascendo novamente. Mas será que Jesus está nascendo nos nossos corações? Todos os dias? Todas as manhãs? Enquanto nós estivermos apegados a estas situações da materialidade, nós não conseguiremos conhecer a verdade, a verdadeira essência do Mestre Jesus. Porque se a essência do Mestre Jesus é a espiritualização do ser,
é incompatível com o dia a dia da materialidade. Uma coisa está num caminho, outra coisa está num outro caminho. E nós realmente desvirtuamos, porque as ruas elas estão enfeitadas de Natal, tem pisca-piscas, tem enfeites, tem os símbolos natalinos. Eu acho tudo lindo, com todo o respeito, acho tudo maravilhoso, porque é uma época que nos remete a sentimentos bons. Nós buscamos a luz do Cristo, na maioria das vezes, para sairmos de uma dor, de um sofrimento. E muitos de nós recebemos curas materiais e espirituais na proposta de que, estando melhor, nós nos melhoraremos e nos aplicaremos na luz do Cristo e iremos difundi-la, ajudando na obra do Cristo. Mas o que a gente vê acontecendo? Ocorrem os tratamentos, as pessoas se curam e vão embora. Eu quero crer que todos vocês estejam aqui para a luz do Cristo. A parte material, a ajuda material, vamos deixar assim como um adendo. Mas o que realmente nós temos que nos aplicar é na luz do Cristo. Quantos poucos que se curam e retornam aqui a casa? Deus, misericordioso, bom, todo o tempo, justo, amorável, aguarda nós adentrarmos neste caminho. Mas que bom seria se todo dia fosse o dia de Natal, aquele dia que realmente lembrássemos do Cristo. Porque aí sim, as nossas vidas teriam um rumo, o rumo de Jesus. Porque Jesus estaria em todos os momentos de nossa vida. Estaria em todos os momentos de nossa vida. Teríamos caridade, teríamos solidariedade, teríamos amizade, tolerância, indulgência, perdão, oração, todos os dias. E o amor suplantaria as nossas lutas. Ajudaríamos uns aos outros, efetivamente. Esse é o espírito do Natal. Implantar o Cristo nos nossos corações para todos os dias. Estarmos vivendo o Cristo. Cá entre nós, eu conto para vocês que eu adoro filme de Natal. Como tem por aí, eu sou um Natal chonado. Infelizmente, nós não temos filmes com grandes exemplos de vivências cristãs. Mas temos aí os filmes estrangeiros que falam sobre o Natal, que trazem um final feliz. Raríssimos deles, os que trazem Jesus no seu seio. Mas o espírito verdadeiro do Natal é onde estará o Cristo. Que bom seria se Jesus nascesse em nossos corações a cada dia, para que todo dia na terra fosse então o dia de Natal, aquele dia feliz, o dia do reencontro com os nossos familiares e amigos, o dia em que nós nos abraçaríamos, nos beijaríamos, nos trataríamos com fraternidade, deixaríamos as diferenças de lado. Que bom seria se todo dia fosse o dia de Natal, o dia do perdão. E aí a pergunta, o que Deus espera de nós, minha gente? Nós sentados no banco da praça, aguardando a resposta, será que a resposta não está em nós? Perguntada a nossa Teresa de Jesus,
enquanto estava aqui na terra? Que fizestes por mim, minha irmã? O que fizestes por mim, minha irmã? Eu vos pergunto, então, o que esperam para se aplicarem no Natal do Cristo todos os dias? O que fazemos para o Cristo? O que fazemos para Deus? Nós tudo recebemos. Nós temos todas as condições, as dádivas. Ah, vai lá, uma dorzinha aqui, um sofrimento ali, às vezes grande. Mas o que nós estamos fazendo para contribuir com o Cristo? Da nossa parte? Pois se o Cristo não é material, nós não precisamos dar nada. Ele é espiritual. A árvore do Cristo está aqui, não tenho nenhum presente. Não tem nada. O Monte das Oliveiras, das orações, nós oramos? O Cristo caridade, nós somos caridosos? O Cristo perdão, nós perdoamos? O Cristo fraternidade universal, somos fraternos com nossos irmãos? Nós estamos enxergando nosso irmão de alguma maneira? Ele está ao nosso lado, ele está em toda parte, o nosso irmão, e nós o enxergamos? Será que Deus quer que sejamos místicos? Que passemos uma vida a rezar e a rezar? Palavras decoradas? Dogmáticos? Será que é isso? Cada espírito, cada um de vocês, cada um de nós aqui, é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada um de nós teremos que carregar este presépio do Cristo em nosso coração. Cristo terá que estar nascendo em nós todos os dias. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Nós espíritas, muito errados também, tenho que admitir. Pecamos nisso. Queremos que o mundo todo modifique, mas não queremos nos modificar. Nós queremos que o Cristo esteja no mundo, que todos sejam cristãos, mas nós não contribuímos com a obra. Não implantamos o Cristo, não colocamos o Cristo redivivo em nossa vida. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Então o Natal, um dia a cada 365 dias, é um chamamento forte. Mas o que a gente faz? Macula esse chamamento do Cristo com as trocas em primeiro período e após a festa da virada de ano, que é só farra, e depois o carnaval para arrematar. Fica onde a luz do Cristo? Esse chamamento, nós enterramos o chamamento do Cristo? Poxa, é difícil por vezes vir e trazer uma verdade. Eu sinto muito, mas é a nossa realidade, é a nossa vivência. E se não tivermos um lugar que fale a verdade, que tipo de cristãos nós estaremos sendo? O Natal é a aproximação nossa com o mais alto. É o nosso contato com a espiritualidade superior. Então, compreendendo que o Natal, o dia 25, do dia 24 para o dia 25, será esta importante data de contato nosso com Cristo, esse estreitamento com as luzes de Jesus, que nos leva a Deus, nós podemos tornar isto recorrente.
Porque se o Cristo nascer todos os dias, nós estaremos em contato mais estreito com a espiritualidade superior, com o Cristo e com Deus. Podemos. E o que precisamos? Vontade. Querer. Querer acordar todos os dias e fazer com que o Cristo esteja em nós. Vamos fazer o seguinte. Como o Natal é a aproximação nossa com o mais alto, eu vos trago uma informação espiritual. O presépio do Cristo, o evento do seu nascimento nesta terra, ele é tão grandioso que ele foi plasmado ao entorno do planeta, fora da atmosfera da Terra, e todos os seres, irmãos nossos dos outros planetas que circulam neste sistema solar, olham este evento do nascimento do Cristo aqui. Porque o que aconteceu aqui neste planeta não é algo que acontece em todos os planetas em evolução. O Cristo não se dispõe, porque ele é muito atarefado, a encarnar em todos os planetas para trazer a sua luz. Ele veio até esta terra porque nós somos muito míseros ainda, muito necessitados, muito sofridos. Então ele, por ordem de Deus, veio se corporificar para nos ensinar e vivenciar, como um professor que pega na mão do aluno e desenha o ensinamento que é preciso ser aprendido. Então, este evento magnânimo do nascimento do Cristo está plasmado ao entorno da Terra. E nesta época em que se aproxima o Natal, a luz do Cristo fica mais forte neste planeta, apesar das trevas da nossa ignorância. Porque nós nos lembramos do Cristo, nós pensamos no Cristo. Eu quero vos informar um atendimento que teve há muitos anos atrás. A nossa irmã querida Rosilda, hoje já desencarnada, médium, que trabalhou há muitos anos nessa casa. Ela então, através do seu intermédio, deu a facilidade de um irmãozinho espiritual que veio junto com uma caravana de professores espirituais, que eles trazem as crianças, os adolescentes e também vêm os adultos para visitar o presépio deste local, para vivenciar, para se conectar com o nascimento do Cristo. E esse irmãozinho espiritual chamava Joãozinho. Ele se nominou Joãozinho. Ele falou que era o Joãozinho e era muito espiritado, danadinho. Parecido com a médium, né? E era espiritado. Nossa querida irmã. Era Muito alegre, muito vívido. Ambos, o médium e a criança. E essa criança, mas ela era danadinha. E foi um trabalho tremendo para doutrinar essa criança, porque a criança não queria saber de orientação espiritual, ela queria saber de ganhar um pirulito vermelho. Tio, quero um pirulito vermelho, tio. Tio, eu vim aqui porque falaram que você vai me dar um pirulito, mas eu quero um pirulito vermelho, tio. Vermelho, interessante. Porque o vermelho é a tonalidade da energia que nos conecta com o mais primitivo do ser, dos órgãos que nos fazem a manutenção da matéria. Então, o vermelho, ele é ativo. Ele não é calmante, ele não é tranquilizador, não é pacificador. Então vejam, hoje o nosso Natal é inteiro vermelho. E cadê o azul do Cristo no Natal?
Não por acaso o nosso presépio é azul, a nossa querida irmã, que tratou de, como diz, estilizar as roupas dos nossos integrantes do presépio, foi muito inspirada pelos tarefeiros espirituais. E os magos? Vocês já pararam para pensar por que tem os magos? Porque eles vêm dar o presente. E nós já usamos isso para justificar as nossas trocas. Mas os magos, meus irmãos, pelas informações espirituais, eram grandes médiuns, grandes tarefeiros do próprio Cristo reencarnados. E eles foram informados, então, pelos seus mentores espirituais, que o Cristo estava reencarnando, estava encarnando, estava nascendo, e que ele não tinha condições de mantença da sua vida, do seu dia a dia. E eles então, cada qual na sua região, receberam seus chamamentos para subsidiar, auxiliar aquele mais necessitado, que não era necessitado de nada do mundo espiritual ou das luzes do Criador, porque ele era a própria luz do mundo. Mas para que fizessem, então, o auxílio na manutenção daquele período inicial entre o nascimento do Cristo e aquela grande jornada que tiveram que empenhar para que não fosse ceifada a vida do Cristo. Então vejam, era alguém que veio auxiliar com a obra, e não uma troca, uma negociação. Meu Deus! Olha como que nós entendemos errado as coisas. É o que nós temos que fazer entre nós. Quando o irmão nosso está necessitado, nós temos que sim levar a ele o subsídio, para que ele possa ganhar forças, receber este auxílio, que às vezes, e na maioria das vezes, sempre estamos com os tarefeiros espirituais que estão ali ajudando. Olha, dá um caderno para a menina que quer estudar. Olha, leve esse alimento àquele que está passando fome, para que ele tenha forças, ganhe subsídio e possa prosseguir na sua jornada. Essa é a tarefa nossa como caridosos cristãos. Então, quando a gente olha o presépio e tem os magos, nós temos que olhar que nada mais é do que uma expressão de caridade, meus irmãos. Da caridade, do mais alto, de Deus enviando nós, o anjo da caridade, que por vezes nós estamos dando algo, e outras vezes nós estamos a necessitar e recebendo de Deus ou algo que necessitamos. É uma palavra, é uma oração, é uma manutenção, um alimento, é uma roupa. Por isso que o Cristo falou: quando fizerdes a um desses pequeninos, será a mim mesmo que estarás a fazer. Então gravemos isso. E a manutenção, a ajuda, a caridade material a alguém que necessite, não pode ser só no dia do 365 do Natal. Ela tem que ser quando necessita o irmão. Porque é naquele dia que Jesus estará conosco, quando o irmão necessita. Esse irmãozinho, então, o Joãozinho, eu naquela época não participava das tarefas dos trabalhos mediúnicos. Era novo e não tinha ainda a honra de participar. E há cerca de umas 2, 3 semanas atrás, estava participando, e esse irmão veio falar comigo, o Joãozinho. Depois de muita luta, ele acabou recebendo um pirulito azul e não um vermelho, e aceitou seguir com as professoras para aprender sobre o Evangelho do Cristo. Mas ele então retornou anos depois, não sei, 10 anos depois, quiçá mais tempo, né? Olha a mensagem que ele mandou para nós. Olá, boa noite, meus amigos. Me chamo João.
Então já é o João. Oi, tio. Eu sou o Joãozinho. Lembra de mim? Estive aqui com vocês há alguns anos atrás. Estávamos sendo trazidos naquela oportunidade para visitar o presépio. Nossa, que dia foi aquele! Sensacional! Nunca vou me esquecer, porque o tio Celso permitiu que eu fosse olhar mais de perto e uma mágica aconteceu. Porque o espírito, ele não queria, o Joãozinho, ele não queria receber o pirulito da cor certa e não queria ouvir. Ele não queria ser doutrinado, ele não queria receber o esclarecimento. E aí então o doutrinador falou para ele, então vá lá olhar o presépio, porque ele não aceitava Jesus, ele não queria ver Jesus. E que história é essa, Jesus, o quê? Não, vá lá ver então lá no presépio Jesus. E aí ele então torna a contar. Uma mágica aconteceu. O presépio criou vida. Eu apertei a barriga de Jesus, bichinho, de Jesus menino, bebê, e a barriga afundou. E aquele bebê criou vida mesmo, tio. Olha só. O semblante sereno, os olhos compassivos, o olhar me olhou profundamente e me fez eu mesmo rememorar quem eu fui, o que fiz, quem realmente eu era, quanta vergonha eu senti. Então o bichinho foi lá e ó, espiritado, meteu o dedo no Jesus menino lá dentro do presépio, e o Jesus vivo estava com ele, como uma mágica. Não quero adentrar em minha triste história, vergonhosa, nada de bom eu fiz, e aprontei. Mamãe muito sofreu ao ver minha derrota, minha derrocada. Hoje peço a Deus para me perdoar e redobrar o conforto e a esperança à minha mãezinha, pois ela foi e é uma excelente professora sobre os princípios do Pai e das verdades da vida. Porque tudo o que ela me ensinou, ainda que naquela oportunidade não tenha brotado em mim, mas estas sementes ficaram adormecidas e guardadas em mim. Exemplo de mãe amorosa e devotada por mim, e meus 4 irmãos. Éramos 5. Vivíamos na periferia, não éramos família abastada, mas sempre tivemos o feijão e o arroz na mesa. Alguns irmãos meus aproveitaram o amor da mãezinha. Eram obedientes, estudiosos e esforçados. Cresceram e formaram suas famílias, emprego digno, filhos. Eu sempre fui rebelde, não aceitava a oração. Nunca quis a disciplina e me enveredei para a drogatização e má companhia, até que restei desencarnado, abreviando o prazo por minha própria imprevidência. Depois daquela noite, aquele atendimento difícil, eu sei, porque eu não queria saber de nada, somente fugir de mim mesmo, na roupagem de criança, fugir e bagunçar, fazer traquinagem, atrapalhando as famílias, armando confusões, era o que eu e os que andavam comigo buscávamos. Mas aquele olhar, aqueles olhos que mais pareciam o azul do céu profundo e sem fim, parecia que tinha até mesmo o som da natureza ao fundo, foi um tratamento psiquiátrico, psicológico, de uma eternidade de desatinos em um milésimo de segundo. E eu lembro que eu pensei comigo, 1 milésimo de segundo já é muito aceleradinho. Não, tio,
é micro, porque é mais rápido do que isso, ele falou. Me transformei no mesmo momento, tornei-me obediente, grato, e desde então anseio desesperadamente pelo conhecimento sobre Deus, Jesus e mediunidade. Hoje cresci em pouco tempo, muitos anos. Estou estudando e trabalhando como monitor em uma das muitas turmas de estudo reencarnatório e da mediunidade. Venho com essa turma a visitar o esplêndido presépio vivo de Jesus, porque com Jesus não há morte, tudo é vida. Temos dia e hora determinados para a visitação, porque a quantidade de pessoas para ver o presépio de Jesus no Bezerra é imensa. Inclusive caravanas vindos de outras colônias espirituais. É claro, materialmente é nosso lindo presépio, mas espiritualmente, imagina, vivo. Tio, é demais, esse presépio é o máximo. Obrigado pela dedicação na montagem anual do presépio. Quero te contar que aqueles doces que recebemos, pirulitos, balas e docinhos de festa, são incríveis. Eles colorem a gente, transformam-nos por dentro e por fora. Parece até o filme do Harry Potter, tipo mágicos, risos. Mas a verdadeira mágica é a mediunidade com Jesus, que é o que ocorre quando vocês trabalham nesta casa. Seja na mesa mediúnica ou no presépio, tudo é ato mediúnico. Tio Celso, um carinhoso agradecimento e beijo em seu coração, e a todos vocês. Hoje, meus amigos, colegas e professores, vos amo. Estudarei com muito afinco, me preparando para reencarnar, trabalhar e ser um devotado de Bezerra e de Jesus, como vocês que são o meu exemplo, e irei vencer em minha redenção. Desejo-vos o melhor da vida com Jesus, e que o Natal não seja somente em dezembro, mas Natal, Jesus, o ano todinho. João, ou Joãozinho. Desculpe aí, moça. Tá aí a mensagem, né? Eu entendi, você esclarece. Ele desencarnou, então, já mais velho, mas para fugir da própria realidade, ele usava roupagem de criança. Ele plasmou isso. Uma roupagem de criança. Ele deve ter desencarnado para os seus 20 e poucos anos. Porque ele queria fugir. Ele fala, eu queria fugir de mim mesmo. Então, a ideia dele, na cabeça dele, era uma criança, porque a criança não tem responsabilidade. E ele aprontava. Ele aprontava, né? Estava por aí, nas casas, nas famílias. Mas vejam o exemplo, o ensinamento que tem por detrás. Que fantástico. Principalmente com criança, né? Fazer as crianças aprontar. Exatamente, as crianças aprontando, né? Aquela história. Quem foi? Eu não, tá com a mão suja, né? Mas, então, nosso querido Joãozinho traz esse grande ensinamento na época do Natal. Nós temos realmente os ensinamentos do Consolador Prometido, que vem nos reavivar as lições que o Cristo nos trouxe lá no passado. E o chamamento hoje não é um chamamento do Cristo para que a gente desça aos picadeiros e dê o exemplo e a nossa fé com a vida material. Mas hoje a lição é nós nos doarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, exemplificando o Cristo, vivenciando na caridade todos os dias. É o que o Consolador Prometido vem nos ensinar. Esse é o Espiritismo.
O Cristo que vem nos lembrar as verdades e falar assim: vamos prosseguir neste bom caminho, vamos continuar aprendendo e vivendo os ensinamentos? O ensino dos Espíritos, ele tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa amanhã pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a sua própria razão. O Espiritismo é isso. Nós sabemos que muitas casas espíritas às vezes se furtam de falar uma verdade, de dizer o que realmente acontece, de dizer que está tudo bem, quando na maioria das vezes não está tudo bem. Mas se a gente não receber uma chacoalhada, que tipo de irmãos seremos uns para com os outros? Eu sabendo do certo e indo bem e o outro ficando para trás? Não. Temos todos que nos unir e seguir no bom caminho certo, correto de Jesus. Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque eu não o vê e absolutamente não o conhece. Então, são as predições trazidas bíblicas pelo Mestre Jesus que nos traz esse grande ensinamento que nós realmente temos que implantar o Cristo nos nossos corações e sermos o tarefeiro do Cristo, sermos cristãos. Fugirmos efetivamente das trocas, porque a troca leva um caminho que não é legal. Nós que trocamos no passado, nós temos que modificar a partir de hoje e sabermos que os presentes não devem ser trocas ou negociatas com Jesus, que as crianças devem ser ensinadas, que os adultos devem ser ensinados, que nós temos que nos modificar, que o Natal é o Cristo e não uma troca de favor, uma troca de cargo, uma negociata. Não é isso. Vamos modificar, meus irmãos, que nós possamos extirpar verdadeiramente de nós, que essa data não seja uma data viciosa, porque o Cristo de nada nos trouxe como algo de vício. Nós temos que modificar. Então, para encerrar, depois da lição do nosso querido Joãozinho, que está aqui conosco, trazendo seu carinho, gostaria de ler e leu conosco, por isso essa emoção toda, para que ele traga um ensinamento para a gente. Tem uma última mensagem do irmão espiritual, que fala assim: Jesus ordenou: faça-se brilhar a vossa luz. É uma das máximas que é grandemente difundida na humanidade terrena, para que ressoe no mais profundo íntimo de nossos espíritos. É um chamamento aos filhos para cumprirem a lei de Deus, para que se processe a evolução incessante. Com a chegada do advento, do natalício do Cristo, todos nós habitantes deste orbe nos aproximamos espiritual e mediunicamente das vibrações de Jesus, revivendo a sua vinda, suas passagens vivenciadas e ensinamentos a nós transmitidos. O irmão de amor, exemplo maior enviado pelo Pai, como o grande caminho a ser seguido para a evolução do ser humano, veio como o grande semeador a espalhar as sementes divinais da caridade, da fraternidade, da irmandade universal. Por vezes podemos pensar que as sementes do Cristo somente se achegaram àqueles que foram dóceis ao convite do Cristo e se nortearam pelos seus passos. Entretanto, as sementes do Cristo, com a sua vinda, a vinda a este planeta, semeou
em todos os corações de nós que aqui estávamos. A questão é que a semente espalhada pelo Mestre, o semeador de Deus, plantada em nós, necessita de um terreno fértil, com um ambiente, entre aspas, de temperatura, pressão e umidade, ideal para germinar a semente do Pai. Saibamos que nada que é feito pelo Cristo se perde. Tudo são oportunidades e chamamentos. E estas sementes não ficam inertes, mas são sementes que vibram o incessante convite do Cristo. Ouvinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. As dores e os sofrimentos latentes a nos convocar, a transformarmos-nos do mesmo modo a que nos ensina o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual extrai-se que os homens, procurando a luz viva, por chegarem a um certo grau de desenvolvimento da inteligência, para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, por quererem o raciocinar da fé, deixam os mistérios, o encoberto pela fé cega, para que então o candeeiro clareie a si próprio e a todos na casa exposto, na força da razão, porque ele será o próprio luzeiro, com a luz da fé inamovível e inarredável, no Cristo e nos seus ensinamentos imorredouros. Façamo-nos brilhar a nossa luz, a luz da paz do seguidor do Cristo, a luz a brilhar o coração do perdão libertador, que cura, que remedeia e que observa os irmãos e os alcança na caridade divinal, na fortaleza e no fortalecimento, sendo o adubo a levar às forças e o subsídio para germinar a nós mesmos e uns aos outros. Brilhemos, nosso luzeiro, na fraternidade com o Cristo, para, ligando-nos com os professores e guias espirituais, estaremos unidos, lâmpada com lâmpada, foco com foco, lindamente unidos aos irmãos que também estão na busca do brilhar a própria luz. Mas também unidos aos grandes avatares da humanidade terrena, que são grandiosos luzeiros. Desse modo, queridos colegas, seremos o pisca-pisca a trazer o brilho neste Natal, mas a iluminar também, não apenas neste período, mas a todo o ciclo do ano, a fazer Natal todo o dia, na luz do luzeiro Jesus. Grato pelo concurso, nas brilhantes tarefas do aprender, educar, amparar e curar, sempre nos passos do Mestre Jesus. Feliz Cristo, hoje e sempre, Odilon Fernandes. Assim, agradecidos somos por tudo que temos recebido, que a espiritualidade amiga possa receber de Deus redobradas forças pelo trabalho desempenhado nesta casa e por cada um de nós. Que o Mestre Jesus floresça em nossos corações e brilhe em nossa vida como o grande luzeiro, retirando de nós as trevas da nossa ignorância. Que a paz, a harmonia, o bem-estar, o Natal Jesus seja convosco, hoje e sempre, e que assim seja. Vamos em paz.